Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Johnny e sejam todos bem-vindos ao Brasão Tamer TCG, tá? Canal exclusivo de Digimon Card Game, falando tudo a respeito do jogo, tá? Hoje eu vou trazer para vocês como jogar Digimon, né, TCG 2022, tá bom? Curta, compartilha e se inscreva no canal, vamos chegar à meta de 100 inscritos, tá? Meta inicial aí pra gente poder dar crescimento ao canal. Conto com vocês para chegar nessa meta, tá bom? Então vamos lá? Bom galera, então aqui eu vou trazer pontos muito importantes para vocês, tá? De como vocês vão estar jogando, né, o card game. Muitas pessoas ainda não conhecem tal Digimon, apesar de já ter um tempinho que ele lançou. Atualmente no japonês ele tá na box 9, né, que seria BT09, e no inglês ele tá na BT06, tá? Tem sites, né, BR de lojas de card game que vocês encontram essas cartas, tá? Se vocês quiserem, eu posso indicar para vocês nos comentários, tá bom? E vocês também podem pegar de fora, tá? E também eu posso indicar quem pode estar trazendo essas cartas para vocês, tá bom? Então vamos iniciar aqui, tá? Antes de falar um pouco sobre o deck, sobre as cartas, vou falar sobre um ponto muito importante para vocês, que são os contadores de memória, tá bom? Esses contadores de memória, no início do jogo, eles iniciam com 0, tanto no seu turno ou no turno do adversário. Como que funciona? Sempre que você descer uma carta para o seu campo, tá? O seu campo é livre, tá? Você pode descer quantas cartas você quiser, você pode fazer quantas jogadas você quiser, enquanto você tiver memória, tá bom? Então esse é um ponto muito importante no Digimon, tá? Ou seja, se eu descer um Greymon no meu campo, o Greymon ele tem custo de memória 5 e por evolução o custo dele se torna 2. Ou seja, a partir do momento que eu descer o Greymon e ao meu primeiro turno eu comecei o jogo, do 0 o contador vai para 5 para o turno do oponente. Então a partir do momento que passou do meio do 0 para o turno do oponente, aí já automaticamente o meu turno acaba e começa o turno dele, tá? Da mesma forma, se o oponente colocasse um Greymon no campo dele e me passasse com 5 contadores, tá? Então isso daqui seria a balança do jogo, tá bom? Porque você consegue controlar bem tanto o seu turno e o turno do adversário em questão de jogadas, tá? Então, diferente dos outros card games, o Digimon tem esse diferencial, né? Porque geralmente você tem a sua vida para você trabalhar, você tem turnos e tudo se define nesse contador, tá? Então essa seria a ferramenta principal para você estar jogando o jogo, bom? Então aqui eu passei esse detalhe para vocês. Como no último jogo eu mostrei para vocês, no deck você tem espécies de cartas. Você começa com 4 cartas, no máximo sendo 5 cartas no seu berço, né? Que seria o seu Digimon inicial, que seria, por exemplo, o Coromon, né? Esses Digimons iniciais de level 2, você pode ativar eles uma vez por turno, tá? O que acontece? Eles ficam virados, né, em uma zona separada do seu campo, e aí uma vez por turno você pode virar eles. No que isso ajuda? Ajuda porque o custo das cartas é menor. Daí entra aquela questão da evolução. Que nem se eu tenho um Coromon e eu evoluo para Agumon, no meu contador de memória ainda é meu turno. A partir do momento que eu evoluir para um Greymon, eu vou gastar 2 contadores. Então eu vou passar para o turno do oponente com 2 contadores, não dando muita memória para ele jogar. Até porque quanto mais memória você dá para o oponente, mais jogadas ele vai fazer. A mesma coisa serve para você. Quanto mais memória o seu oponente gastar, ele vai te dar mais recursos para você estar jogando também, tá? Então tem essa escala de evolução, como vocês podem ver. A bolinha vermelha de baixo representando a cor, né, por ser um deck vermelho. Sempre o custo de evolução vai ser menor do que o custo de cima, tá? Pode acontecer sim do seu deck travar e você ter que descer obrigatoriamente um Greymon da sua mão para você poder jogar, para você bater no adversário, né? Aí não tem muito o que fazer referente a isso, tá? Daí fora, tirando as cartas de bebê, né, do que você tem o berço que você pode ativar uma vez por turno, você tem os Digimons como eu tinha explicado no outro vídeo, né? Você vai ter o nível criança, adulto, intermediário e o nível mega, que seria o nível final dos Digimons. Aqui seguindo a linha evolutiva tradicional do Agumon, que seria Agumon, Greymon, Metal Greymon
e o Wargreymon, né? Que é uma carta que particularmente eu gosto bastante, tá? Como vocês podem ver no Digimon, eles são trabalhados por levels, né? Ou seja, level 2, level 3, 4, 5 e 6. Isso se denomina porque você vai trabalhar por escalas, né? Então você, através dessas escalas, uma vez por turno, você vai evoluindo os seus Digimons. Ou você pode evoluir mais de uma vez, se você tiver memória, tá? Eu digo uma vez por turno porque se o oponente passa para você com pouca memória, você só vai conseguir evoluir uma vez. Mas se você tiver memória suficiente para fazer mais de uma evolução, você também consegue, muitas vezes não passando com tantas questões de memória pro oponente, tá? Fora os Digimons, você também tem as Option Cards, tá? Que também tem os seus custos. São cartas consideráveis como se fossem cartas de magia, tá? Que elas ativam tanto da sua mão e também podem ativar da Security Zone, que eu já vou explicar daqui a pouco. Também existem vários tipos de cartas com efeitos diferentes de Option Cards, tá? Como a Shadow Wing, Giga Destroyer, Gaia Force e assim vai. E cada uma vai ter a sua respectiva habilidade, tá? E também nós temos os Tamers, né? Que são as crianças Digi escolhidas do Digimundo, né? No caso aqui no deck inicial veio o Tai, né? O Tai, como eu já tinha comentado no deck inicial para vocês, ele dá no seu turno 1000 de DP para os Digimons. O que seria DP? DP seria o ataque do Digimon, tá? Então seria considerável o ataque, tá? E os Digimons não têm defesa, então basicamente eles atacam, né? E você causa dano no adversário. Agora eu vou falar um pouco sobre a Security Zone, tá? No início do seu jogo, antes de você comprar as cartas da sua mão, você vai colocar 5 cartas em cima do seu berço, tá? Que vão ser representadas como a Security Zone. Toda vez que o oponente te dar um ataque, você vai revelar uma dessas cartas da Security. Quando essa zona, a zona de segurança for zerada e você tomar um ataque direto do oponente, o jogo acaba, tá bom? Como que você bloqueia ataques do adversário? Com os blockers, tá? Porque no Digimon você tem algumas regrinhas que eu vou colocar aí na tela já para vocês derem uma olhada. O blocker, ele é uma carta muito importante nesse jogo, porque ele pode bloquear ataques do Digimon do adversário, tá? Então, por exemplo, se o meu oponente está com Agumon e ele me ataca, eu posso bloquear o ataque dele com o meu Coredramon, porque ele ser um blocker. Agora, se um oponente ataca e eu não tenho Digimons que bloqueiam, eu tomo o dano, né? E diminuo as cartas na minha Security Zone, tá? Para o Digimon poder atacar, você vai deitar ele, tá? E ele vai poder estar realizando um ataque. Porém, ele não ataca no turno que ele entrou, só se ele tiver efeito para isso, tá? Digimons que estão evoluindo no berço não podem ativar os seus efeitos, tá? E também não podem ser atacados. Então, se você tiver um Digimon no berço, você pode sim fazer ele chegar no Wargreymon, por exemplo, né? Você vai fazer toda a linha evolutiva dele, fazer ele chegar no Wargreymon sem problema nenhum, tá bom? Então você vai evoluir, você pode evoluir no berço, né? Até ele chegar no seu nível Mega, né? Que seria o nível máximo, e depois você pode subir ele, né, para a área de batalha e realizar os seus ataques virando o Digimon, tá? Outro detalhe também que eu vou passar para vocês, tá? Digimons que estão em pé não podem ser atacados, tá? O Digimon só pode ser atacado quando ele estiver deitado, que seria como ele está em modo de descanso, tá? Muito parecido com o Vanguard, né? Essa questão de batalha, porque as unidades fazem esse movimento para poder estar atacando, tá? Então, se o meu Wargreymon está deitado e meu oponente ataca, por exemplo, com uma Phoenixmon no Wargreymon, ele pode sim destruir o meu Wargreymon e eu não tenho como barrar esse ataque. Porém, se ele ataca meu Wargreymon e eu estiver um blocker em campo, eu posso bloquear, evitando a destruição do Wargreymon, tá? Mas aí fica a escolha dele, porque se eu tenho um Digimon forte deitado, ele pode escolher ou se ele vai bater no meu Wargreymon, ou se ele vai bater na minha Security Zone e vai me causar dano, tá? Então, muito importante para vocês saberem esses detalhes referente ao jogo, tá bom? Agora eu vou pôr aí na tela para vocês, tá?
algumas regrinhas que são muito importantes para vocês saberem, tá bom? Referente a regras, né? E referente a esse tipo de situação, tá? Bom, galera, então agora eu vou falar para vocês algumas das regras, tá? Em questão de efeitos de cartas que nós temos no card game, tá bom? Vamos iniciar pelos efeitos condicionais, tá? Os mais comuns. One Play ativa seus efeitos apenas se o jogador diretamente na área de batalha, ou seja, quando a carta entra, tá? Tanto Digimon, Tamer ou se for uma Option Card, tá? Quando Digivolve, ativa seus efeitos apenas quando o Digimon Digivolve, né? Ou seja, você evoluiu seu Digimon, né? Com certeza você vai pagar o custo de evolução mais em conta, tá? E ele vai estar digivolvendo, tá? Quando ataca, ativa seus efeitos apenas quando o seu Digimon ataca, tá? Quando deletado, ativa seus efeitos apenas quando o Digimon é deletado. Seu turno, oponente turno e todos os turnos. Ativa seus efeitos apenas no turno somente do oponente ou em ambos os turnos, tá? Então é bem importante explicar isso para vocês entenderem essa diferença de turnos, né? Assim como está interligado com o custo de memória, né? Porque se você faz uma jogada e a memória passa por turno do adversário, primeiro você vai resolver os efeitos para depois ser o turno dele, tá? Final de turno e final do turno do oponente ou em ambos os turnos. Ativam seus efeitos apenas o jogador diretamente na área de batalha, ou seja, o efeito da carta vai ser ativado quando ele é diretamente colocado na área de batalha. Lembrando que os efeitos não são ativados no berço, tá bom? Security ativa seus efeitos apenas quando são checados na área de segurança, né? Que foi como eu falei para vocês, que muitos efeitos vão ser ativados, tanto as Option Cards, por exemplo, vão ser ativados quando elas, você ativando eles da mão, ou com o efeito da Security Zone, tá bom? Mas, se tiver condições, cartas podem ser ativadas na sua fase principal, ou seja, antes de você entrar na fase de batalha, tá? No início da sua main fase, ativa seus efeitos apenas no início da sua fase principal. Então tem essa diferença, né? Um efeito de main você pode ativar em qualquer momento do seu turno antes da fase de batalha, né? E no início do seu turno, que é quando você vai poder ativar os efeitos, tá bom? Agora vamos para alguns efeitos que já são especificamente direcionados ao Digimon, tá? Que são as habilidades passivas, né? As keywords, tá? Inicialmente, uma das habilidades mesmo que já vem no deck inicial, que são os blockers, né? Permita que o Digimon possa interceptar ataques aplicados contra o Digimon adversário, né? Que entra naquela situação que você pode barrar um ataque do oponente, tá? Security Attack permite com que o Digimon possa dar mais ou menos dano contra a Security, conforme descrito no efeito da carta. Então, se a carta, um exemplo Greymon, né, que ele tá Security Attack mais 1, então naturalmente se o ataque do Digimon tira uma carta da sua Security Zone, se ela ganha esse plus de mais 1, naturalmente ela vai tirar 2 cartas da Security Zone ou mais, dependendo do efeito da carta, tá bom? Efeito de Piercing permite com que o Digimon possa aplicar o dano na Security, mesmo atacando ou sendo bloqueado por outro Digimon. Ou seja, os Digimons que tem Piercing, você pode atacar um Digimon que está deitado do oponente e ao mesmo tempo ele ainda assim vai tomar o dano de Security Zone. Então isso é muito importante também, porque você pode acabar causando aquele famoso dano Sniper no oponente, tá? Jamming permite com que o Digimon sobreviva a um ataque após a checagem de um Digimon na Security. Em batalhas normais, essa habilidade não protegerá aquele Digimon. Ou seja, o Jamming ele entra naquela situação onde você vai bater, né, na Security e, por exemplo, vai aparecer um Wargreymon na Security, tanto na sua ou no adversário. Se o Digimon que atacou tiver Jamming, ele não é destruído naquela batalha, tá? Reboot permite com que os Digimons possam se suspender durante a fase de suspender do oponente. Ou seja, se você batalhou com Digimons e passou o seu turno para o oponente, no momento que o oponente levantar os Digimons dele, se o seu Digimon tiver reboot, ele também levanta, tá? Então isso é muito importante porque pode evitar a destruição
de um Digimon seu, tá? Então isso ajuda bastante. The Digivolve permite com que o jogador descarte a carta do topo da coluna do Digimon alvo pelo número de cartas descrito no efeito. Então, ou seja, se o The Digivolve for 2, você vai tirar 2 evoluções que estão no topo daquele Digimon. Se tiver apenas uma, e assim vai, tá? Muito interessante também pela questão de controle de jogo, né? Porque se você conseguir montar um deck que é focado em The Digivolve, você sempre vai tirar recursos muito bons do adversário, tá? Rush permite com que o Digimon possa atacar no mesmo turno que foi jogado, né? Que aí entra aquela questão, né? Que os Digimons só podem atacar no próximo turno, ou se entram por efeito de carta, tá? Caso contrário, no turno que eles entrarem normalmente, eles não podem atacar, tá bom? Blitz permite com que o Digimon possa atacar mesmo que o contador de memória tenha avançado para o lado do oponente, tá? É um efeito muito interessante, tá? Esse efeito de Blitz, porque permite que você fez um ataque, você pode fazer mais uma jogada, o contador de memória vai passar para o turno adversário. Se o seu Digimon tiver Blitz, você consegue ter um ataque adicional. Então é muito interessante também esse efeito. Draw permite com que você compre cartas do topo do seu deck pelo número de draws descrito na carta, tá? Muito bom também. Digiburst permite com que você possa descartar cartas de baixo que estão na escala evolutiva do Digimon, conforme com o número descrito para ativar algum efeito. Então, por exemplo, se você dá Digiburst 2, né, do seu Digimon para destruir um Digimon de XDP do oponente, você vai poder ativar esse efeito e fazer a destruição, tá? Retaliation permite com que o Digimon destrua um Digimon do oponente e mesmo esse Digimon sendo mais fraco, ele ainda assim destrói um Digimon do oponente. Então isso é muito bom porque, por exemplo, né, se você está com um Agumon que tenha Retaliation e ataca com Argreymon do adversário, aquele Digimon, mesmo sendo um Digimon mais forte, vai ser destruído junto com o seu. Então também entra naquela parte de controle, tá? Recovery mais permite com que aquele Digimon coloque cartas do topo do deck na sua Security Zone, ou seja, aumenta suas chances de ficarem vivos na partida, tá? Então se você conseguir fazer um combo onde você consegue colocar várias cartas na Security Zone, aumenta sua possibilidade de vitória naturalmente, porque você vai ter mais Security Zone do que o seu adversário, tá? Delay permite com que uma vez em campo você pode enviar essa card para o cemitério, né, ou para a lixeira, para ativar a sua seguinte resolução, tá? Você não pode ativar essa habilidade de delay no turno que jogou essa carta. Ou seja, você colocou um Digimon que tem delay, digamos que esse delay ative para você comprar cartas, você vai ativar no segundo turno que você jogou aquele Digimon, tá? Então, dependendo do efeito, pode ser muito interessante sim na partida, tá bom? Digisoption permite com que o jogador mude as cartas de Digimon para modo suspense para reduzir o custo de evolução de uma carta conforme o número descrito na carta. Ou seja, essa função seria mais para diminuir custos referente a evoluções ou cartas muito pesadas, tá? Então pode ser muito interessante, principalmente, por exemplo, se você tem uma Gaia Force e você tem alguma carta aqui, essas Digis Option que podem diminuir o custo da Gaia Force, isso já ajuda bastante, tá bom? Então essas seriam as keywords, tá? Algumas regrinhas aí que são importantes para vocês saberem no jogo, que vão ajudar bastante vocês também nesse requisito, tá bom? Vamos voltar para a explicação de como o jogo funciona. Bom, galera, agora que eu falei das regras para vocês, eu vou fazer um simulado aqui de uma partida, mas para vocês entenderem como que funciona, tá? Essa ideia do Digimon, tá bom? Bom, naturalmente vocês vão iniciar embaralhando o deck, tá? Depois que vocês embaralharem, né, tanto você quanto o seu adversário, vocês vão separar as 5 cartas do topo do seu deck, vão colocar na sua Security Zone, tá? A partir daí que você colocou as cartas na Security, você vai comprar 5 cartas e vai iniciar o jogo, tá bom? Daí entra aquela questão, você vai poder ativar um Digimon do seu berço, vai poder evoluir ele. Toda vez que você evoluir seu Digimon, tanto no berço quanto no campo, você vai comprar uma carta, tá? Isso é uma das regras do jogo. Então você evoluiu, tá?
e aí você vai evoluir para um Blocker. Evoluiu para o Coredramon, lembrando sempre, você vai dar um draw, e de 0 você gastou 2 de memória, certo? Como você iniciou o jogo, você vai passar para o seu oponente com 2 de memória, e vai passar. E aí o oponente vai fazer alguma jogada, e naturalmente vai passar o turno dele. Tanto você e seu adversário, caso vocês façam seu turno e não gastem a memória para passar para o turno do oponente, automaticamente seu oponente começa com 3 de memória, tá? Tanto ele quanto você. Daí você começa o seu turno, você vai poder subir o Coredramon, tá? Para poder fazer uma evolução, por exemplo, vou evoluir ele para Metal Greymon, tá? Naturalmente o meu custo de memória vai para 0. Chegou em 0, é meu turno ainda? Sim, ainda vai ser seu turno. Só passa a ser o turno do adversário quando passa de 0 para 1, que seria o lado dele. Diferente a isso, é bem tranquilo. Daí eu vou fazer mais alguma jogada, por exemplo, vou descer um Tai e vou passar o meu turno, tá? Com 2. Então, quanto mais memória você conseguir controlar no seu turno, menos recursos você vai dar para o seu adversário, tá? E assim vai seguir no jogo. O oponente atacou, você revela que já foi um Argreymon. Se ele me atacou com um Digimon que tenha 12.000 de DP ou menos, o Digimon dele naturalmente seria destruído, tá? Então tem muito disso no Digimon também. Tudo pode ser uma surpresa, tanto as cartas vindas da Security Zone, alguma jogada que você fizer que vai surpreender o oponente, tá? E o jogo é bem simples, tá? E bem prático de você aprender. Eu particularmente não tive dificuldade em aprender Digimon. Já joguei outros card games e para mim é um card game maravilhoso. Eu gostei bastante, até porque Digimon é algo que vem da minha infância, né? Eu sempre acompanhei, sempre gostei muito e recomendo muito o jogo para vocês, tá bom? Bom, galera, fico por aqui. Espero ter ajudado nessa questão do jogo. Espero ter ficado bem explicativo para vocês, tá bom? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer, tá? Conto com a ajuda de todos vocês para que isso aconteça, tá bom? E para mim continuar trazendo conteúdo de Digimon para vocês, tá? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção e até a próxima.